Ele arrebentou a porta e entraram com armas em punho. Antes de atirar, o inimigo falou seu nome. Isso mudou tudo. Dmitry é um jovem russo comum. Ele gosta de praticar esportes e malhar. É um cara que não tem o que reclamar da vida. Assim como milhares de russos, ele tem parentes próximos na Ucrânia. Isso é muito comum entre os dois países, pois um dia eles já foram um. Ele é casado com Marta e tem uma filha chamada Nastya. A guerra começou e o jovem Dmitry ficou muito apreensivo quando soube que o governo estava chamando milhares de pessoas. A guerra já não seria mais de soldados do governo. Agora os civis entravam em cena. Muitas pessoas fugiram do país, outros para não lutar contra parentes na Ucrânia ou simplesmente não ir à guerra cometeram suicídio. Ele ficou sabendo que o governo não estava dando recursos para as pessoas que estavam sendo chamadas. Eles eram obrigados a comprarem armamentos com dinheiro próprio. Dmitry estava num caminho sem saída. Ele não tinha passaporte e dinheiro para fugir e morava muito longe das fronteiras. O jeito era esperar a sorte chegar. Ele temia muito pela família. Num dia comum ele estava trabalhando, foi aí que recebeu uma mensagem de sua esposa em prantos. O pesadelo havia chegado por carta postal. Dmitry havia sido convocado. Ele ficou arrasado e largou tudo e foi logo para casa encontrar sua família. Ao chegar em casa viu todos em prantos. Ninguém ali queria essa guerra e ele sabia que as chances de morrer eram altas. Mas o que aconteceria se ele não se apresentar? O governo russo prende o desertor e depois manda ele para a guerra e coloca na linha de frente do campo de batalha para morrer. As pessoas que conseguiam fugir do país eram tratadas como inimigos e nunca mais poderiam voltar à Rússia. Ele não tinha saída e sim se apresentar. No dia seguinte, ele se despediu da sua esposa e filha, e esse foi o momento mais difícil, dizer palavras sem saber se eram as últimas. Dmitry tentou ser forte e prometeu que votaria, pois ele não era um novato no exército e já havia servido alguns anos, mas nunca tinha ido para a guerra. Ele precisava ir, deixou a família e entrou no ônibus do comboio que o levaria até o quartel. Quando chegou, viu vários homens desolados e na mesma situação que ele. Apenas alguns poucos jovens viciados em jogos de guerra estavam animados em participar de um combate real. Dmitry reconheceu um amigo chamado Mark que também havia se apresentado. Ele pensou em falar com ele, mas viu que o homem estava desnorteado e sem expressão. Sem cerimônia, Dmitry foi colocado num pelotão que iria vasculhar uma cidade que havia sido dominada pelos russos mais que os ucranianos estavam tentando recuperar. A missão dele era evitar o avanço das tropas ucranianas na cidade. Ao amanhecer eles foram de comboio até a fronteira. Não foi uma viagem confortável. E até fome e sede ele passou. Isso era bem comum, alguns homens já chegavam fracos no combate. Ele foi apresentado ao seu pelotão e para sua surpresa foi o mesmo do seu amigo Mark. Nesse momento os dois conseguiram falar e prometeram cuidar um do outro. Mark não era casado, mas tinha uma noiva e estava juntando dinheiro para se casar. 2 dias depois eles chegaram à cidade tomada. Tudo parecia muito calmo, mas às vezes ouvia-se tiros distantes. Isso só criava um ambiente de terror do local. Eles eram 12 soldados e a princípio o comandante ordenou que andassem pelo mato e depois entrassem mais pelas ruas. Eles foram informados que na entrada da cidade tinha um pelotão ucraniano escondido, e eles precisavam tomar o lugar. A ordem era para atirar e matar e limpar a área. Após algum tempo de caminhada, eles se aproximaram de uma área cheia de prédios residenciais repletos de furos de balas e buracos nas paredes. Em um determinado momento eles ouviram um barulho. Todos ficaram em silêncio e andavam se comunicando por sinais. De repente, tiros para todo lado. Dmitry e Mark se abaixaram e ficaram esperando ordens enquanto seus amigos atiravam em uma direção sem ver nada o que tinham na frente. O comandante então fez sinais para eles se separarem e ir em direções opostas para assim cercar o inimigo. Dmitry e Mark foram cada um para lados diferentes com mais 3 pessoas. Após algum tempo, eles foram recebidos com mais tiros. Um russo foi atingido e caiu bem perto de Dmitry. Não tinha o que fazer, o cara estava morto. Eles então saíram correndo em direção a um quarto do prédio, e ao chegarem, viram que tinha mais 3 soldados russos escondidos. Ele percebeu que havia soldados do grupo de Mark e perguntou sobre o amigo. Um dos caras apenas disse que Mark havia sido derrubado. Dmitry ficou em choque com a notícia. Aquele era um pesadelo real. Ele começou a pensar na sua família e na promessa de voltar. Ele achava que não iria conseguir cumprir, pois ficou sabendo que os ucranianos estavam em maior número. Em um determinado momento os tiros pararam, e tudo ficou quieto. Eles então ficaram em silêncio total esperando a poeira baixar. Foi aí que começaram a ouvir passos e ficaram em alerta. De repente soldados ucranianos arrebentam a porta e entram no quarto gritando em russo e com armas apontadas para eles. Eles foram pegos de surpresa e parecia que tudo estava em câmera lenta. Em um rápido momento de pensamento eles pensaram em atirar, mas aí os inimigos estavam em grande número. Isso seria uma péssima escolha. Como estavam em território inimigo que eles ocuparam, as chances de morrer eram altas. No momento em que os soldados inimigos entraram no quarto com armas apontadas para eles ao ponto de atirar, Dmitry achou a voz de um dos soldados muito familiar e olhou logo para o rosto do ucraniano, e ficou surpreso. O soldado inimigo era Sasha, seu primo legítimo. Ele então gritou o nome do primo, Sasha.
E o homem olhou assustado e disse: Dmitri, é você? Ele respondeu: sim, sou eu, seu primo. Sasha, ainda assustado, gritou: não atirem! E pediu a todos para se acalmarem. Dmitri disse que essa foi uma sensação que ele não consegue descrever, um pouco de alegria com pavor, era como beber algo sem saber se é doce ou salgado. Os soldados então não atiraram, mas ficaram de prontidão enquanto Dmitri e o primo conversavam um pouco, mas todos em alerta e sem baixar as armas. Foi aí que Sasha, muito preocupado com o primo, disse que iria falar com o capitão para ver o que fariam. Para a sorte deles, o capitão era um amigo de Sasha, um homem bom e cuidadoso. O capitão ficou de orelha em pé quando ouviu a história. Eles sabiam que a probabilidade disso acontecer era baixa, mas real. Ele ficou pensando no que fazer e disse a Sasha que a melhor solução para evitar uma tragédia era o pelotão de Dmitri se entregar como prisioneiros. Sasha voltou animado com a ordem e disse a Dmitri que concordou sem resistir. Nesse momento eles entregaram as armas e levantaram as mãos, e foram conduzidos a um quartel dos ucranianos que ficava a alguns quilômetros dali. Eles ficaram numa cela e Sasha sempre cuidava para que o primo e companheiros dele não passassem fome ou fossem hostilizados por outros soldados ucranianos. Após uma semana houve um acordo entre os dois países para trocar prisioneiros de guerra e nesse momento, o grupo de Dmitri foi escolhido. Na troca, Dmitri e Sasha olharam um para o outro com alegria, mas sem expressão facial. Dmitri só balançou a cabeça com um sim e passou a fronteira. 2 dias depois, Dmitri voltou para casa. Como foi prisioneiro, ele foi dispensado da guerra e ganhou vários benefícios por ter lutado pelo seu país. Ele voltou para casa sem avisar e pegou a todos de surpresa. E quando chegou, sua filha o viu e correu para os braços do pai. Que história incrível! Por favor, diz aí nos comentários a cidade que você está assistindo este vídeo para eu saber. Também se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que vai gostar de assistir. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.